A santa paz de Deus, meus irmãos do canal CCB Evangelista Isaías. Irmãos, o nosso irmão Salvador Bueno, ele prega aqui a respeito das pessoas que estão esfriando dentro da igreja, a respeito das igrejas que estão mornas, irmãos. Às vezes, irmão, a gente congrega em igreja aí, irmãos, que ninguém dá glória, que ninguém manifesta. Parece que é uma igreja sem dons, um cooperador sem dom. O servo de Deus lá em cima mais desanimado do que a irmandade. E aqui o nosso servo de Deus, o nosso ancião, o Salvador Bueno, ele prega desse respeito, irmão. É um vídeo antigo, mas eu vou postar aqui novamente para a irmandade o áudio dele, irmãos, e vamos ver o que ele fala nesse respeito, irmãos. E ainda tem pessoas que falam que nós não precisamos de dons mais. Vamos lá? Viesse com disposição de participar. Joga um gavetinho no fogo para ver se esquenta um pouco mais. Não é? Não água. Jogar água na fervura esfria tudo. Mas que Deus dê graça, irmãos. Os irmãos perdoem de falar assim, mas é que tem hora que precisa falar mesmo. Será que quando os irmãos congregam, nas congregações que os irmãos atendem, será que os irmãos proíbem de glorificar a Deus? Será que se alguém dá um glória a Deus, se o Senhor toma alguém pelo Espírito Santo e glorifica e chora, tem gente que se incomoda com isso, manda ele ficar quieto, manda ela calar a boca. Mas o Senhor Jesus, quando os discípulos acharam ruim do barulho que estava fazendo em volta dele no caminho, o Senhor manda essa gente ficar quieta. Olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Hein? Vamos deixar as pedras clamar. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, Tá aí, irmãos, aí ele fala um pouquinho a respeito da frieza dentro das igrejas, né, irmão? E aqui na frente tem um outro ensinamento, até que foi um servo de Deus que postou. Eu peguei o áudio e vou postar aqui também. Ele fala aqui a respeito das coisas que irão acontecer nesse fim de mundo, no fim dos tempos, né, irmão? Coisas que estão acontecendo nas escolas, ideias erradas que estão dando para as crianças. Tudo isso o servo de Deus fala aqui, irmão. Vamos postar aqui para os irmãos verem também, tá bom? Tamo junto. Queridos irmãos, não temos nenhum aviso para dar irmandade, mas já junto com alguns servos de Deus, temos considerado uma situação que estamos atravessando, irmãos, e pouco nós falamos sobre isso, aliás, quase nada, mas dada a evolução deste grande mal que está acontecendo, nós temos o dever de tocar a trombeta também, e avisar o povo avisado é povo instruído. Então, naturalmente, o seguir, isto depende de quem quiser, mas o aviso sempre o Senhor tem dado no passado através dos profetas. Também o Senhor Jesus deixou todo o necessário para a salvação, e aos apóstolos também. O Senhor deu graça de não só eles ensinarem, como também deixarem muitas cartas apostólicas que servem de instrução até hoje para todos nós. Também, com respeito às palavras de Jesus sobre o futuro da humanidade, do que haveria de ser cumprido, nós somos hoje testemunhas de que estão se cumprindo as profecias de Jesus, não só quando ele estava fisicamente junto aos seus discípulos, como também depois nas revelações que deu a João, quando estava encarcerado, e o Senhor se manifestou a ele falando dos sinais daquilo que ocorreria nos finais dos tempos.
Então nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, que nós não podemos ficar calados, irmãos, de braços cruzados, vendo a coisa acontecer e não dizer nada. As manifestações do anticristo sempre existiram. O apóstolo João já havia escrito isto lá no começo, porque são espíritos que se opõem. Na verdade, eles já se opunham a Jesus quando falava do Evangelho. Sempre tinha alguns dos fariseus, saduceus, escribas, que se levantavam sempre se opondo, movidos por espíritos contrários. Hoje, irmãos, a palavra que está se cumprindo também já se vê manifesto no mundo o poder das trevas, que se eleva de uma forma muito grande. Isso também por causa da facilidade da comunicação que existe. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma das riquezas que uma família tem, que são as crianças. Crianças sempre foram esperança, expectativa da família, alegria para os pais. Porém, irmãos, o que temos visto acontecer nos dias que nós vivemos é que está havendo assim um projeto do adversário investindo maciçamente contra o cristianismo, contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pensando já no futuro, porque destruir o que Deus fez na vida de um adulto já é um pouco mais difícil, porque a pessoa com seu entendimento já está formado, então tem uma certa resistência. O que não tem a criança que está no tempo do aprendizado, tudo que ouve, ela vai recebendo e guardando como experiência de vida e conhecimento. Nós temos, irmãos, como crentes que somos, pouco tempo de investimento no ensino, na doutrina e no conhecimento do Evangelho do Senhor na vida das nossas crianças. Temos comentado isso aí já em alguns lugares, que o tempo que as crianças nossas têm de exposição para aprender aquilo que é de Deus, acerca do Evangelho, da graça de Jesus, do Senhor Deus, da fé que temos, é muito pouco. Tem a reunião de jovens e menores, 1h30 de reunião, uma vez por semana. Mas ali o cooperador de jovens divide o tempo com os jovens e sobra um pequeno espaço para as crianças. Além do que também esse pequeno espaço com as crianças tem pouco tempo de duração. Contudo, graças a Deus, as crianças têm tido aproveitamento nas reuniões. Haja vista que nós que somos adultos trazemos conosco ainda hoje conhecimento que alcançamos nas reuniões de jovens. E cumprir o que está escrito na palavra: instrui o menino o caminho que deve seguir, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. E nós não esquecemos o que aprendemos, mas é pouco, irmãos, o que as crianças têm para aprender, em razão do tempo que elas ficam expostas ao conhecimento daquilo que é do mundo. Algumas casas de oração, como Deus tem guiado os seus servos já de uns 3 ou 4 anos para cá, de se fazer espaço infantil, onde as crianças ali têm assim uma comunicação direta com irmãs devidamente preparadas por Deus para instruírem as crianças sobre a palavra, o conhecimento da doutrina, da fé, da graça, o respeito aos pais, a boa conduta. Aprendem ali 1 hora e pouco, porque enquanto os pais estão congregados, no espaço separado as criancinhas ficam ali, criança de 3 a 11 anos mais ou menos, e ali elas têm ensino sobre a fé, sobre a doutrina, mas também é pouco, em razão do tempo que elas ficam expostas ao conhecimento daquilo que é do mundo nas escolas. Enquanto as escolas, irmãos, ensinavam, transmitiam às crianças o conhecimento necessário para o desenvolvimento e até futuro profissional, assim por diante, e também a educação, porque antigamente se aprendia a respeitar. Nas escolas nós éramos ensinados a respeitar a nação,
respeitar as autoridades, respeitar os pais. Hoje não. Hoje a coisa inverteu de tal maneira que os professores são agredidos nas salas de aulas. Os alunos, a inversão de valores foi tão grande que o valor ficou maior para os alunos, que fazem o que quer, e o professor, ele fica submetido a uma situação às vezes até vexatória, de humilhação, de ofensas, porque tudo está mudando para pior. Mas falando então das crianças, irmãos, o ensino às crianças antigamente, eles eram bons, de respeito, e a criança respeitava a professora, porque tinha temor, sabia que ela era uma autoridade dentro da classe, o que não é mais hoje. Mas o que está acontecendo hoje, irmãos, é que esta inversão de valores tem a finalidade única e exclusiva de terminar ou exterminar com o cristianismo ou com o evangelho de Jesus. Essa finalidade, princípio, é a única que eles têm para fazer isso no mundo. E não é diferente aqui no Brasil. Então a maneira de destruir isso é nas crianças, investir nas crianças, porque daqui um pouco elas já se tornam adultas e não vão mais crer que Jesus é o Filho de Deus, e a graça se extingue e vai cumprir de fato o que a palavra de Deus, as profecias têm se prescrito sobre os finais dos tempos, que nós já vivemos esse tempo. Mas qual é o nosso dever? Não é porque está escrito isto que nós vamos cruzar os braços e deixar nossos filhos expostos à sua própria sorte. Isso não, irmãos. Pai e mãe sempre serão pais, sempre. Então nós temos que ter o cuidado. Por quê? Porque a criança que vai nas reuniões de jovens, porque também não são todos os pais que levam as crianças às reuniões. Não são poucas as crianças que vão às reuniões. Mas as que vão, que têm a oportunidade de aprender alguma coisa, aprendem bem pouco em razão do tempo que fica por aí. Quem fica com a coordenação maior são os pais, ainda que muitos trabalham, não tem tempo suficiente para estar ao lado dos filhos, e o pouco que ensinam também se perde. Mas não desistir de ensinar. É ensinar às crianças a palavra, o respeito, a honra, ensinar a orar, ensinar a cantar hinos, ensinar a louvar a Deus, ensinar a respeitar os adultos, as professoras, a respeitar as autoridades, ensinar os deveres, não só de dentro de casa, mas o dever social, por onde andarem, é dever dos pais. E a palavra, irmãos, é ensinar quem é Jesus, quem é o Filho de Deus, qual é o que nos faz a nós, produz em nós o Evangelho de Jesus, qual é a esperança que temos, qual é o futuro da humanidade, qual é o futuro de um ser humano que creu no Senhor Jesus e de um que não creu. Se os pais não ensinarem isso, irmãos, outros ensinam outras coisas. E o que está sendo outras coisas ensinadas, irmãos, é coisa horrível. É vergonhoso dizer, mas é na escola. Livros didáticos que ensinam, irmãos, coisas contrárias à doutrina, que desfaz a fé. Pouquinho que já está no coraçãozinho da criança se perde ali. Quando apresenta o adversário como amigo, cantigas que invocam o príncipe das trevas, ensinando nossas crianças, e a gente muitas vezes não canta um hino dentro de casa, não ensina 5 minutos às nossas crianças, porque quando temos tempo nós vamos levar eles para brincar no parque, em algum lugar para se divertir, mas parar um pouquinho, sentar, ensinar o que é justo, o que é reto, a palavra, a salvação, irmãos, não é bom. Então, essa dedicação que tem havido alguns irmãos e irmãs com as crianças também tem produzido efeito, irmãos, espiritual. Ainda ontem, essa noite, um servo de Deus me passou uma mensagem numa sala infantil de uma determinada congregação aqui na capital, com as criancinhas. Reuniram ali as irmãs que cuidam, que ensinam as crianças.
e mais um irmão, não sei qual deles foi, do ministério juntos, foram orar, foram buscar a presença de Deus. O Senhor selou 8 criancinhas e as irmãs que estavam ali ensinando, 5 delas também receberam a promessa. Deus está mostrando sinais, a direção, olha, por aqui, gente, ó, esse é o caminho, mas a gente dorme. Quando o Senhor Jesus fez a comparação do trigo e do joio, ele contou uma história que ele inventou na hora. Então, conversando com os discípulos, ele falou, tinha um homem que ele chamou seus empregados e semearam o trigo na terra dele. E depois, nos dias passados, foram lá e tinha nascido tudo, mas junto também nasceu o joio. E os funcionários dele perguntaram, mas nós não plantamos aqui o trigo, como é que nasceu o joio? Quer que nós arranquemos tudo? Aí ele falou, não, mas foi o inimigo que fez isso. Em outro lugar diz assim, os homens dormiram, o inimigo semeou o joio. Não durmamos, irmãos, despertemo-nos, porque o nosso tempo é pouco. Eu estou olhando no rosto de todo mundo aqui, mais de 30% de vida já gastamos. O que sobra, alguns já bem mais, os 70%, 80% já foram. E o que está sobrando é um espacinho pequeno, mas a maioria ainda tem um bom tempo de vida para frente. Vamos investir nas nossas crianças, porque